todos muito bem-vindos ao Felicidade dá Trabalho. Eu sou a Fernanda Schmid. E eu sou a Thaís Requito. E nesse podcast a gente fala sobre a ciência da felicidade. Hoje a gente tem um tema muito especial e convidadas. As nossas convidadas são grandes profissionais, grandes amigas, grandes pessoas que gerenciam todos os seus hobbies. Elas são muito incríveis. Vou apresentar brevemente aqui só para vocês terem ideia, para a gente cobrir um tema e tentar responder a pergunta: será que cabe uma mulher inteira na liderança? Nossa primeira convidada é a Gabriela Comazetto, que já passou por empresas como TikTok, Facebook, Microsoft, Twitter. Ela tem mais de 25 anos de experiência, é mãe de 4 filhas, eu adoro falar isso, 2 cachorros, adora esporte, adora viajar, adora ler livros, ela é uma grande inspiração, ela foi escolhida como uma das 10 mulheres de sucesso de 2023 pela Forbes Brasil, e eu tenho a honra de considerá-la e chamá-la de amiga. E a Isa Reis, outra profissional incrível, é Head de Marketing, Comunicação Institucional e Gestão de Leads para a América Latina na Korn Ferry. Ela também já passou por empresas como Microsoft, Yahoo, é formada pela SPM, tem especialização em Psicologia Positiva e Coaching. E nas horas vagas ela ainda encontra tempo para ser atleta e DJ. Que delícia ter vocês duas aqui com a gente. A gente tem muita coisa para conversar, para tentar responder, então, essa pergunta, tanto do ponto de vista profissional de cada uma de vocês, quanto das experiências que vocês viveram pessoais e como tentar harmonizar todos esses diferentes chapéus que a gente coloca no nosso dia a dia. Deixa eu passar a palavra, então, para vocês se apresentarem. Gabi, quer começar você? E depois a gente ouve a Isa também? Tô muito feliz de estar aqui, tá, Fê? Obrigada pelo convite. É um prazer estar com a Isa aqui e animada com esse bate-papo. Bem-vinda, Gabi. Isa. Bom, gente, obrigada pelo convite, tá, Fê, Gabi? Muito bom estar aqui, é uma honra estar do lado dessas mulheres. Acho que pra mim, né, especificamente, que quando eu as conheci era tão novinha, tava no início da minha carreira, então é um grande prazer sentar nessa mesa com vocês. Que muito bom obrigada. ter você com a gente, bem-vinda. Obrigada, meninas. Bom, Gabi, vou começar com você. Como a Thaís falou, você é mãe de 4 meninas. Construiu uma carreira super admirável num mercado muito difícil, que é o mercado de tecnologia. E você, assim, né, ainda encontra tempo para viajar, para cuidar de você mesma. Imagino que não seja sempre assim tão fácil ocupar todos esses papéis. Em que momento que você percebeu que você poderia e deveria ser exatamente quem você é, mas sem precisar renunciar a algum pedaço ou se moldar aos estereótipos aí de uma liderança mais tradicional? Boa. Acho que desde sempre, porque eu tenho um pai e minha mãe que me incentivaram desde pequenininha a ser tudo o que eu quisesse ser. Eu acho que isso é a base, a fundação para qualquer pessoa. Nos moldes atuais de família, independente de como seja a sua família, ter ao seu lado pessoas que te incentivem e acreditem em você, e mais do que isso, eliminem qualquer preconceito ou qualquer barreira, é fundamental. E meu pai e minha mãe, desde sempre, falaram para mim: filha, você pode ser tudo o que você quiser. E sempre colocaram em mim o ponto de que não é isso ou aquilo. É isso ou é aquilo. Então eu cresci de verdade sabendo que eu poderia ser tudo o que eu quisesse. Óbvio que eu teria que me esforçar muito para isso, né? E crescer, aprender, construir, dar muito trabalho. Mas com isso enraizado em mim. Sim, eu posso. E isso começou desde quando eu jogava futebol. Eu joguei futebol numa época em que mulher não jogava futebol. Legal. Era impensado, era coisa de homem. E meu pai e minha mãe nunca tiveram o preconceito de ai, minha filha joga futebol. Então começou aí, muito pequena, eu fazia vôlei, basquete, futebol, tudo, handball, e eu jogava um pouco de tudo, eu amava esporte. E meus pais sempre incentivaram muito isso. Então eu cresci muito alimentada por esse sentimento de que não tinha barreira. E aí eu fui, obviamente, destravando, estudando, me preparando para tudo isso. Acho que hoje, né, quando eu vou nos lugares, as pessoas falam: mas como assim, né? Uma carreira, você viaja pra caramba, tem as filhas. Eu tenho um lema de vida que está comigo desde sempre, que é: a gente tem tempo para tudo que é relevante pra gente. A gente só não tem tempo quando não é relevante. Então, é óbvio, a gente tem que estudar. Estudar faz parte da jornada, né? O mundo muda nesse clique. Então, o tempo todo. Então, eu amo ler, eu leio. O livro é quase meu companheiro de vida. Para onde eu vou, eu tenho a facilidade de carregar ele junto. Então, leio muito, estudo muito.
cuido das minhas filhas, trabalho o tempo todo, viajo a trabalho bastante, faço ginástica e encontro os amigos, né? Nem sempre fisicamente, a gente fica ali no sofrimento de casar as agendas, mas você tá sempre ali em contato, se procurando, né? Mantendo tudo que é importante para você. Então, eu acho que, enraizada desde sempre pelos meus pais, e que de verdade foram fundamentais, e 2, acreditando que sim, eu consigo e que eu tenho tempo para tudo que é importante. Não, muito lindo você falar sobre isso, e eu posso testemunhar que a Gabi é o tipo de pessoa que não importa a hora que eu mandar uma mensagem, ela vai me responder, e não importa qual fuso horário, onde ela estiver, ela é super ligada de verdade nos amigos, e já aconteceu de ela sair da festa de aniversário dela, numa madrugada, e ir pro aniversário de 1 ano da minha filha, que são aqueles compromissos que as pessoas geralmente fogem, e ela vai, e eu acho que você é uma das pessoas, e quando a gente pensou nesse tema, a gente falou, a gente tem que chamar a Gabi, porque eu acho que você é uma das pessoas que faz isso com mais maestria que eu conheço, que é dar conta de tudo isso dentro do possível, né? Então, nem sempre a gente se vê tanto fisicamente, mas a gente tá sempre conectada, e eu admiro muito isso na sua trajetória e na forma como você consegue não abrir mão desses diferentes lados da vida que são importantes pra gente se sentir completa, né? E a gente percebe isso na sua verdade, no seu brilho no olho, na força que você tem pra movimentar todas as coisas, como as suas filhas, os seus cachorros, a sua família e tudo isso, os seus amigos, as suas viagens, os livros também, de alguma forma te ajudam a ser uma líder tão inspiradora como você é. Eu acho que assim, bom, filhos muda a nossa cabeça, né? Muda a forma como a gente dialoga com o mundo e quem a gente é. Então, minhas filhas certamente me ensinam mais do que eu ensino a elas, até porque nasceram em outra geração, então é impressionante ver o mundo pela lente dos mais jovens, e elas me provocam o tempo todo com todo tipo de pergunta, porque não tem assim, é dessa maneira. Por que é dessa maneira, mãe? Então é uma provocação diária. Eu acho que, estamos falando aqui, né, felicidade dá trabalho, acho que dá trabalho, não é fácil equilibrar todas as caixinhas que nós mulheres temos, independente, né, da sua configuração de vida, de família, de pessoal versus profissional, é difícil. É óbvio que caem milhares de pratinhos ao pelo longo caminho do dia. Tudo é uma questão de o que eu preciso priorizar nesse momento e como eu vou priorizar, mas acho que o querer faz toda a diferença. Existe uma pressão, né, pra que a gente, assim, se você é mãe, você tem que trabalhar como se você não fosse mãe. Você tem que ser mãe como se você não trabalhasse. Você tem que ser linda como se você nem trabalhasse, nem fosse mãe. É duro. Então, existe uma pressão gigante, e eu acho que isso que você falou de alguns pratinhos vão cair, é verdade. Tem uma analogia que fazem com bolinhas, né? Algumas são de cristal, outras não. Então, assim, às vezes vão cair umas bolinhas aí pelo caminho, mas tudo bem. Segura as que são de cristal, que são aquelas que são as mais importantes, e se a gente prioriza elas, realmente as coisas ficam. A gente acaba conseguindo dar conta de mais coisa, né? É isso, acho que tudo é momento também, né? Qual neste momento é a bolinha que não pode cair. E algumas outras vão cair, ninguém é super nada, né? Eu não quero ser super nada, eu quero ser feliz. Acho que pra mim tudo se resume em ser feliz. E eu acho que isso é muito legal no seu discurso, assim, né, na história que você conta, porque é sem romantizar, né, essa coisa de, eu preciso dar conta de tudo de qualquer jeito, mas com essa consciência de que é o lema aqui, né, e a gente sempre repete isso, pra gente ser feliz, a gente precisa se dedicar, se envolver com a nossa felicidade, construir um pouco todo dia. E eu vejo que você faz muito isso, então acho que a gente vai querer te ouvir mais, mas eu também quero escutar você, Isa. Quando a gente se conheceu, seu primeiro emprego, né, uma mulher já muito talentosa, mas também muito jovem, num ambiente formal, predominantemente masculino, um universo de tecnologia. E eu queria que você contasse um pouco sobre como foi essa... talvez um pouco de pressão para se adaptar ou para se adequar, para se enquadrar naquele universo. Você sofreu isso? Como é que você respondeu a essa pressão, se é que ela existiu? E que lições a Isa daquela época aprendeu e que você carrega com você até hoje sobre ocupar o seu espaço, acreditar em você de verdade, se posicionar? Bom, eu vou, acho que puxar um pouco o gancho aqui no que a Gabi estava falando, pra gente seguir o fluxo da conversa. Eu me identifico muito com você, porque acho que meus pais também sempre me fizeram acreditar que eu podia tudo. Em alguns momentos isso me gerou até algum choque, né? Porque acho que chega umas horas que você fala, peraí, esse espaço aqui não pode ser meu? Como assim? Quem que estabeleceu isso, né? Mas eu também, desde muito pequena, eu comecei a fazer balé clássico, eu dancei a minha vida inteira, mas eu também jogava futebol, e eu também fazia corrida de aventura, então...
eu sempre circulei em espaços muito masculinos e em espaços muito femininos com muita facilidade. E eu sempre tive muitos amigos homens, eu sempre tive muitas amigas meninas, eu tinha muita turma, então, pra mim, nunca foi uma dificuldade. Eu acho que quando a gente entra no mercado de trabalho, mas você fala, peraí, opa, tem umas coisas aqui, né, que eu preciso entender, umas dinâmicas. E assim, eu não posso, acho que, ganhar todos os créditos também de ter navegado isso bem. Eu tive uma chefe, uma gestora na época maravilhosa, que era a Maíra, e que me ajudou muito a enxergar os lugares. Mas eu entendo também que, principalmente quando você entra numa área de marketing, que foi ali meu caso, numa organização que é majoritariamente comercial e você tem essa força, você vira a menina do marketing, né? É um negócio automático, assim. E eu acho que você pode tentar lutar contra esse estereótipo, ou você pode se apegar ao estereótipo e transformá-lo. Então, a minha ideia é, pô, eu gosto disso aqui, deixa eu mostrar que isso aqui é legal também, funciona e traz resultado. Então, acho que desde lá de trás, eu fui muito me apegando a isso. E eu lembro que, na época, muitas pessoas vinham conversar comigo e vinham falar do esporte e tal. E aí eu ouvi de algumas pessoas assim, olha, mas para de falar muito de esporte, porque as pessoas vão achar que você não trabalha. Eu falei... E hoje esse boom, né, de a vida esportiva e etc. Então, assim, eu acho que sempre vão tentar te colocar numa caixinha, acho que sempre vão tentar te diminuir, né? Acho que a gente, infelizmente, a gente é mulher e a gente tá fadada a isso. E eu acho que a gente sempre tem que mostrar que a gente é muito mais que aquilo. Então, uma coisa que eu fui aprendendo desde lá de trás era... Qual é a linguagem que está sendo usada aqui? Quais são os temas sobre os quais eu preciso falar aqui nesse ambiente? E como eu consigo passar para as pessoas, não só aquilo no qual eu sou boa, mas aquilo que é importante para elas e que eu posso agregar. E eu acho que assim eu fui construindo a minha carreira com o tempo, não só em tecnologia, mas depois eu fui para uma empresa de bens de consumo pequena, era uma empresa familiar que estava se tornando, assim, já era média, estava se tornando grande, eles estavam num processo de crescimento, e eu fui assumir a área comercial e de marketing, respondendo direto para o dono da empresa, que era o CEO, e eu acho que aí foi um grande desafio, porque... né, mulher, jovem, apesar da gente ter o conhecimento, acho que a gente vai encontrando essas barreiras, e eu acho que foi aí que eu mais senti, eu falei, não, mas peraí, eu sempre ocupei um lugar, por que aqui eu tô com tanta dificuldade de ocupar um lugar? Mas eu acho que a gente tem muito potencial de transformar as pessoas também. E eu acho que se a gente aprende a fazer isso da forma correta, que na minha visão não é batendo de frente, não é, né, querendo impor, eu acho que a gente precisa construir junto. E eventualmente ele foi se abrindo, me deixando entrar e as coisas foram fluindo. Então, hoje, acho que a gente precisa construir junto. Acho que ficar muito na defensiva e bater de frente não ajuda. Acho que isso que é o que eu carrego comigo, que lá atrás eu tentei fazer e não funcionou. E como você agrega valor em time, assim. Acho que a gente traz muitas coisas pra mesa como mulher, né? Mais pra frente a gente vai falar disso. E a gente tem uma inteligência muito grande de leitura de ambiente. Então... E acho que vocês duas trazem esse ponto com muita clareza, que é acreditar, primeiro de tudo, que aquele lugar também é nosso, né? E que a gente pode ocupar esses espaços, e eu sinto que eu me identifico com isso também, e a Gabi foi uma das conversas que eu tive nessa época também muito nova. Eu entrei na Microsoft com 22 anos, e eu ainda era terceirizada, né? Era um modelo de trabalho diferente naquela época, e eu queria, de qualquer jeito, ser efetivada, mas não tinha pra mim essa diferença. Eu sou jovem, ou eu não fui pra faculdade que todo mundo foi, ou eu não tenho essa rede de relacionamento. Eu não tava nem aí, eu ia marcando reunião com todo mundo, e a Gabi foi uma dessas. Me disseram, a Gabi tá com uma vaga aberta no time dela. Eu fui lá e marquei uma reunião com a Gabi, nem conhecia ela. Gabi, então, eu ouvi falar que você tem essa vaga, eu sou essa pessoa, eu tenho esse histórico, eu fiz essas coisas, e a Gabi foi lá e me contratou, né? E eu me lembro de um dia ela ter falado, eu vejo muito de mim em você, que eu acho que é isso que a gente se identifica aqui, que é esse entendimento de não importa muito de onde eu vim. É claro que tem diferenças e que nem todas as portas vão se abrir tão fáceis, mas que é a gente também ir lá e construir o nosso caminho, acreditando que ele é possível e deixar claro, eu quero ocupar esse espaço, o que eu preciso fazer para chegar lá?
Eu me lembro muito de ter essas conversas, assim, eu era promovida todo ano, eu até era meio doida, mas eu tinha clareza de onde eu queria chegar e eu ia lá, tudo bem, o que eu preciso fazer para ser promovida esse ano? Quais são os indicadores que estão faltando? O que eu preciso para chegar naquela vaga? E, não, assim, eu não deixava muito que o ambiente ou as outras pessoas me limitassem, né? Eu tinha muito essa força de vontade, que acho que conversa com o que vocês estão narrando aí, né? Contando também. Sim, e isso, na verdade, gente, não, a gente acha que é comum, mas não é. Acho que a gente aqui se encontrou, né? Mas quando a gente olha, falando um pouco de estudos e números, a gente tem um estudo muito interessante que fala de mulheres CEOs de Fortune 500, né? E só entre 20% e 25% delas acreditavam que elas podiam ser CEO um dia, e elas queriam, e elas cavaram essa estrada e foram lá. O restante, alguém precisou falar. Alguém precisou bater na porta delas e falar assim, olha, acho que você tem um potencial e você deveria, né, ser CEO. Então, por quê, né? Isso fica na minha cabeça. Por quê? Você sabe que tem assim, os números são dos Estados Unidos, a gente infelizmente não tem números exatos do Brasil, mas assim, 60% das pessoas que se formam, que saem da faculdade, são mulheres. Mas já nos primeiros níveis nas empresas, 40% são mulheres e 60% são homens. Quer dizer, a mulher, e geralmente ela vai melhor na escola, ela vai melhor na faculdade, tem notas melhores, alcança, vai muito além, e já no início tem eles chamam de degrau quebrado, né? Então assim, existe um teto de vidro para as mulheres, que é um teto meio invisível ali, são poucas as que realmente conseguem chegar e bater lá, mas tem lá esses 25%. Mas por que são tão poucas? Porque existe um degrau quebrado, né, logo no início ali da carreira. E então eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para você, Gabi, em cima disso, que é, quais você acredita que são os maiores entraves, assim? Quais são essas barreiras que fazem com que a mulher realmente não consiga subir esses primeiros degraus ali na carreira? Eu acho que tem muitos. Eu acho que o primeiro começa com o que a gente acabou de falar, né? Que é esse acreditar que ela pode. Então, eu acho que muita gente não acredita que pode. Depois, eu acho que passa pela opção. O que eu quero? Que é um pouco do que eu falei. É isso ou aquilo? E muita gente tem o ou dentro da jornada. Mas eu quero ser mãe, ou eu quero construir a minha família, então eu não vou conseguir ter o outro lado acontecendo. E o ou é um fator muito determinante. Muita mulher abre mão da carreira para ter uma família. Acho que o terceiro é suporte. Nem todo mundo tem a chance de ter uma rede de apoio que ajude ao ou virar e. Eu tive, por exemplo, minha mãe sendo meu braço direito e esquerdo sempre, um marido que também me apoiou em todos os momentos e que me empurrou e que ajudou com que isso fosse realidade, funcionárias que trabalhavam comigo em casa que também permitiram isso. Então, eu acho que o ou é um fator muito determinante que faz com que muitas mulheres abram mão disso. E acho que tem, óbvio, muitos outros desafios. A gente ainda vive no mundo, né? Não só num país machista. É difícil para o homem ter mulheres fortes do lado. Poucos homens conseguem bancar uma mulher forte. Eu tenho muito essa conversa com amigos. Eles falam, caramba, mas é difícil estar com mulheres como você. É difícil estar com mulheres fortes, porque o homem tem receio, óbvio, né? E não que seja uma competição, mas, ela vai ser mais que eu. Nem todo homem aguenta, né, o tranco, ou banca o tranco. Então, acho que tem muitos desafios. A gente olha para os dados de pandemia, muita mulher deixou de trabalhar na pandemia. Por quê? Porque alguém tinha que cuidar da família. Então, a gente ainda vive num país em que a mulher abre mão por conta da família. E, óbvio, tem o desafio das empresas, né? Tem muita empresa que não está preparada, seja em recursos ou seja na liderança, também para bancar mulheres que querem construir famílias, que vão ter licenças maternidades, enfim. Então, acho que são vários entraves que fazem com que dificultam ou coloquem, né, as barreiras para que a mulher avance ou não deixe de acreditar que ela pode avançar e ter os dois. Ainda vivemos num universo difícil, acho que a gente vem evoluindo muito como sociedade, mas estamos muito atrás ainda, tem muito mais mulher que homem, né? Se a gente olha no índice de nascimento, já nasce muito mais mulher que homem, a população já é de mais mulher que homem,
mas quando você vai para as empresas, isso ainda está longe, pelo menos nos cargos de liderança, de refletir. Então, acho que são desafios. É óbvio que tem o nosso papel para as próximas gerações, que é o que eu faço com as minhas filhas. Então, eu tenho 4 meninas em casa. Eu tenho um papel fundamental de, desde dia zero, colocar na cabeça delas de que elas podem e vão ser tudo o que elas quiserem. E quem é mãe de esse menino... caminho para elas, né? E pavimentar, óbvio, né? Isso acho que é um papel muito importante de nós mulheres. No TikTok, eu tinha 4 GMs, 5 GMs, General Managers, 5 mulheres. Então, Incrível. óbvio, eu tô abrindo o caminho para mais mulheres, mas mais do que isso, mostrando para todo mundo que é possível. Porque quando você tem 5 GMs mulheres, o impacto na cadeia como um todo é muito grande. E mães, cada uma com as suas formações de família, né? Mas mostrando que é possível. E para mães de homens, né? Tias de homens, avós de homens, tem um papel muito importante também de educar esses homens. Eu estava viajando, eu cheguei ontem, eu tenho uma cena maravilhosa. A gente estava na praia, e aí tinha a mãe com 2 filhos, um menino e uma menina. E o menino devia ter uns 13 anos. A mãe, aí passou uma vendedora vendendo vestido. A mãe experimentou e o menino ficava: mãe, você tá maravilhosa, mãe. Mãe, experimenta esse outro. Não, mãe, você tem que comprar. O menino incentivando. Mas assim, a mãe ficou 1 hora experimentando, o menino ficou 1 hora falando palavras de apoio para a mãe. Estávamos em 6 mulheres, a gente olhava. Esse é o tipo de educação que a gente precisa dar, de um menino apoiando, reforçando, incentivando, torcendo pela mãe. Ele ficou 1 hora falando palavras de carinho, de motivação, de amor para a mãe. Então, também parte da gente fazer a transformação, independente, né, do seu papel na sociedade. Você falou de questões culturais, questões sociais, as questões da própria empresa que limitam esse caminho, né, essa escada e dificultam a subida dessa escada, mas a gente sabe também, Isa, queria que você falasse um pouco sobre isso, que ter mulheres na liderança também é importante para a gente transformar essas culturas e que as mulheres lá na liderança têm um papel importante na construção de ambientes que são mais psicologicamente seguros, ambientes saudáveis, com pessoas que estão também mais felizes e mais satisfeitas com seus trabalhos. Queria que você falasse um pouco sobre o que a gente tem de dados, e se você quiser falar da sua experiência também vivida, fica à vontade, mas queria que você falasse um pouco sobre o que a gente tem de dados nesse sentido que apoiam até essa decisão de líderes de ter lá a sua liderança formada também por mulheres, sabendo que essa diversidade é importante para fomentar uma cultura melhor ou mais segura para que as pessoas possam prosperar. Sim. Acho que, primeiro, seguindo um pouco nos bloqueios, né? Acho que tem um ponto muito significativo, que é quando a gente olha para estratégia, né, de gestão. Não serve mais one size fits all, né? Isso não existe mais. E eu acho que para as mulheres, para manter as mulheres nas empresas, para fazer com que elas cresçam, se desenvolvam, essa gestão, ela precisa acontecer de uma forma do que a gente chama de liderança situacional. Então, você precisa aprender a ler seu time e falar, poxa, essas mulheres talvez precisem de mais flexibilidade, essas daqui precisam de um pouco mais de apoio financeiro, essas daqui precisam de uns benefícios A, B, C, D, e como que eu consigo organizar a minha estrutura para que isso possa acontecer? Isso é muito importante, e isso quebra um modelo de paradigma, porque quando você tinha uma estrutura, né, e pessoas, não só na liderança, mas há uns anos atrás, muito homogênea, maior parte homens, você tinha a mulher em casa, então os homens podiam trabalhar ali, o foco deles era trabalhar, levar dinheiro para casa, a mulher estava em casa. Você não precisava dessa adaptação. Você podia, né, ter uma única estrutura de ali, né, de estratégia de remuneração financeira, de benefícios, etc. Aquilo cabia para todo mundo, isso funcionava e estava tudo bem. Até porque quando a mulher assume essa função do cuidado da família em geral, da casa, o homem estava ali trabalhando e não precisava 100%. dessa flexibilidade, né? Era um Exato. outro modelo de sociedade até. Exatamente. Então agora a gente precisa, e ainda bem, já tem muitas empresas olhando para isso, mas tem muitas que ainda não estão. E essas empresas que não estão, hoje a gente olha, tem um turnover realmente muito alto, principalmente feminino. Então, como que as organizações também apoiam essa movimentação com práticas claras, né? Além do discurso, como você implementa isso no seu dia a dia? Porque hoje a gente já tem dado informação que
Você não precisa, né, trabalhar exatamente das 9 às 18. Gente, hoje a gente trabalha muito mais, né, do que isso, e a gente consegue adaptar os nossos horários. Então, como é você dar flexibilidade de horário para as pessoas? Como é você poder permitir que, poxa, tá bom, eu não consigo me conectar às 8 da manhã, mas depois eu fico até meia-noite, se aquilo for o melhor para ela. Então, o que a gente estava de fato fazendo para impulsionar, né, que isso aconteça? E tem uma influência, quando a gente fala, né, de características, olhando, a gente na Korn Ferry tem um modelo de competências muito forte. Acho que tem uma coisa muito importante para gerar um ambiente seguro, psicologicamente, emocionalmente, que mulheres pontuam muito mais alto quando a gente fala de competências de inteligência emocional. Então, a gente é mais empática, a gente promove mais colaboração, a gente tem mais escutativa. E, num geral, a gente sabe ler melhor ambientes e tem mais autoconsciência situacional. Então, isso, para você criar um ambiente mais saudável, mais próspero, num geral, e até mais inovador, né? Isso é muito significativo. E quando o nosso modelo ele tem 38 competências. Quando você olha para os ponteiros que mexem em inteligência emocional, as mulheres pontuam 11, 12 vezes mais do que os homens em inteligência emocional. Então, isso é uma questão. E tem um livro, gente, assim, que eu brinco, eu também sou meio igual a Gabi, sempre tô com um livro, eu brinco, esse eu queria que fosse meu de bolso, mas não dá porque ele é grosso, assim, que chama O Cérebro Feminino, que é do Loan Brizendine, que é uma neuropsiquiatra. Ela faz muitas comparações também com o cérebro masculino, e quando a gente promove colaboração e vínculo, a gente libera oxitocina. Então, isso é uma questão hormonal. É uma coisa natural para nós fazer isso. E hoje a gente precisa disso. Porque não existe mais você, né, trabalhar sozinho e acreditar que aquilo vai funcionar. Então, as mudanças que a gente vive, o mundo dinâmico que a gente vive, se você não tiver um time diverso trabalhando junto, você não vai ter resultado, gente. Não tem como. Não tem como. Então, as mulheres fazem isso muito bem e mais que isso de uma forma natural. Então, quais são também essas características nossas totalmente natas, que talvez a gente fique com receio ou se masculinize para trabalhar, mas que, na verdade, promovem um sucesso, né, muito bom. E a gente também já sabe, gente, isso daí acho que não é novidade para ninguém, que você ter uma liderança diversa, não só em termos de gênero, dá mais resultado de negócios. A gente não tem, mas tem reportes aí, enfim, de inúmeras consultorias comprovando isso já. Eu lembro até de um exemplo que eu gosto muito, muito clássico, que é, você tinha empresas de bens de consumo, que vendiam produtos para casa, com só homens na mesa tomando a decisão. Mas, gente, as mulheres normalmente nunca tinham que lavado compram uma e que roupa, limpado tem a uma menor casa, ideia né? do que estão Então, fazendo. assim, como que você tá lá decidindo como você vai vender, que propaganda você vai fazer, que mensagem, qual é a sua se você nem compra aquele produto, se você não tem contato com pessoas que usam aquele produto, se não é você que gerencia isso na sua casa. Claro, hoje isso mudou, mas lá Sim, atrás. sim. Então, é muito interessante isso mesmo, porque as decisões eram tomadas completamente, de uma forma muito distante, né, da realidade. E hoje isso mudou, e a gente já tem comprovações de que funciona, né? E tem um ponto muito significativo também, que é o modelo de representatividade e equidade. Quando a gente tem mais mulheres na liderança, você gera realmente uma estrutura meritocrática que funciona. Porque você tá quebrando aquele paradigma do amigo, né? Porque primeiro você tem opiniões contrastando. Segundo que quando nós somos mulheres, então eu ouvi uma frase num evento de liderança feminina que eu tava na semana passada que foi muito boa, que ela falou assim: se vocês estão, né, desconfiando de vocês mesmas, né, aquela história do fenômeno da impostora, parem pra pensar que se vocês estão aonde estão, vocês merecem estar onde vocês estão, porque só pra chegar aí a gente já teve que se provar 3 vezes mais, né? entendeu? Então, e aí quando a gente chega lá, a gente prova que a gente chegou lá por meritocracia mesmo, porque a gente não chegou lá porque a gente é amigo do amigo, né? Claro, as relações importam, isso é importante também, mas a gente que é mulher tem que fazer muito mais esforço. Então, e você cria essa estrutura quando cascateia, e além disso você gera exemplos, né? Porque hoje, e é engraçado, se você pergunta para as gerações mais novas, talvez com as suas filhas, Gabi, você sinta isso, elas já se veem nesses lugares. A maioria das mulheres das nossas gerações não se viam nesses lugares, Certamente. né? Não, elas estão muito mais empoderadas.
Muito mais. Por nós e também porque elas Até estão pelas vendo a referências, sociedade. né? Tem mais gente ali, tem mais muito mais representatividade, né? Eu vejo minha mãe sendo É. líder de todas as empresas incríveis que eu quero trabalhar. Isso já é né, E uma outro coisa que... dia, isso que você falou, a referência é tudo na vida, né? Você poder olhar e ver que dá, faz toda a diferença para nossa cabeça e porque a gente acredita que pode ser. Eu recebi a turma, minha filha de 19 tá na PUC Júnior. Ela faz direito, tá na PUC e entrou lá para empresa Júnior. E aí eles foram todos no TikTok, 47 alunos da PUC Júnior, né? Trabalham na PUC Júnior. E aí eu fiz uma apresentação da minha carreira, do TikTok, enfim. E aí acabou, eu falei, alguém tem alguma pergunta? E um menino levantou a mão e falou assim, tia, posso dar um depoimento? Aí eu falei, claro. Aí ele falou, agora eu sei porque a Luana é assim. Ai, Falando de gente. referência. Que legal. Né? Então é isso, referência é tudo. É inspiração, é motivação, é você olhar e dizer, eu posso. Porque tem outras pessoas que fizeram e que abriram o caminho ou que servem para me guiar. E você sabe que isso é uma coisa interessante, porque eu acho que a gente, e eu tenho 42, a gente tá mais ou menos nessa faixa etária, a gente tem a sorte de ter mulheres que são 10 anos ou 15 anos mais velhas do que a gente, que abriram caminhos numa época, tem assim, eu já vi depoimentos delas falarem, aí a gente foi fazer uma reunião num outro escritório e eu pedi pra ir no banheiro, era a única mulher da sala, e ninguém sabia onde era o banheiro feminino. Ou Aí não descobriram tinha que não banheiro tinha feminino. banheiro feminino naquele andar. Quer dizer, era uma coisa que você fala assim, gente, assim, então assim, eu acho que a gente deve muito a essas certeza. mulheres que já abriram caminho numa época muito mais difícil do que o que tá sendo pra gente, e a gente tem meio que a responsabilidade, né, eu sou mãe de 2 meninas, a responsabilidade de abrir caminho pra o que vem. E já que a gente tá falando de enfim, maternidade, da importância aí, do exemplo que a gente dá pras nossas filhas, queria te fazer uma pergunta, Gabi. Como que, assim, imagina que você fez 4 pausas, né, foram 4 licenças maternidade aí pra poder... 3, mas a quarta eu ganhei de presente. 3, bom. Então, já que a gente tá falando de maternidade, e aí você ter feito essas pausas pra poder fazer licença, pra ter a licença maternidade, a gente sabe que hoje isso ainda é um grande problema, né, dentro das empresas. Sim. 50% das mulheres que saem de licença voltam e são demitidas. Como que você, como uma líder, mulher, e que viveu por essas pausas, o que você tem a dizer pra essas mulheres, né, que querem ser mães e que têm esse medo, talvez, e também o que você fez ou faz de diferente com o seu time para que essas pausas elas possam ser ressignificadas, talvez, né? Acho que primeiro é reforçar que são apenas 4 ou 6 meses. Passa num piscar de olhos, isso não muda quem você é, o que você fez até aquele momento e o que você vai fazer para frente. Pelo contrário, acho que gerar uma vida ou adotar uma vida, independente do modelo, traz para a mulher uma potência muito superior ao que você é antes de ter. Porque é uma nova pessoa, uma nova vida que depende de você e que você vai fazer por você e por ele. Então, eu acho que a maternidade, independente da forma como ela vai ser concebida, ela traz um poder para a mulher que é surreal. Surreal. Então, eu sempre digo, uma mulher grávida, uma mulher adotando uma criança, ela vai se entregar e se doar muito mais do que ela se doava, porque é por ela e por outra pessoa a partir daquele momento. Acho que a gente, nas empresas, tem a responsabilidade de tentar reduzir essa diferença. Então, hoje a gente vê muitos movimentos em empresas com a licença paternidade, o que coloca, não impede igualdade, porque isso nunca vai ser, né? Você gerar um bebê ou adotar uma criança é diferente da mulher para o homem, mas diminuir esse gap já ajuda a não ter ela está em idade de ter filho ou de adotar um filho. Não, então as empresas têm feito um movimento, ainda é um percentual muito pequeno, né, no Brasil e no mundo, mas isso abre oportunidades. Então, em algumas empresas você tem licenças que são iguais, ou você tem 3 meses para o homem, 6 meses para a mulher, mas você já começa a equilibrar muito. E como gestora, descer a mensagem dizendo, pelo contrário, as minhas funcionárias engravidam, eu falei, e aí, quando vem o próximo? Né? Primeiro porque felicidade traz resultado. Então, se a pessoa está feliz, se ela está construindo o outro lado da vida dela, que é importante, se ela está realizando sonhos, isso vai gerar resultado de negócio. Porque se você está feliz, você faz acontecer. Então, para mim, o pilar sempre é felicidade, né? A gente está falando de felicidade aqui, né? O tema do podcast é felicidade. Esse é o grande ponto de tudo. Se você vai encontrar felicidade num modelo de vida que é se dedicando muito ao esporte, se você vai construir a sua família, se você vai viajar quando você pode viajar, se você vai ter o hobby A, B, C,
não importa, né? Se a pessoa tá feliz, ela traz o resultado. Então, acho que como mãe e como líder, sempre foi de, primeiro, essa barreira ou esse medo tá em você, vou ser sua sponsor aqui, a empresa vai trazer os recursos que você precisar, acredita que é isso, é aquilo, que não precisa abrir mão, constrói o seu sonho, porque a vida passa tão rápido. E daqui a pouco a pessoa deixou de fazer por medo e quando ela olha não dá mais tempo. Então é o tempo todo nas conversas, nas interações, reforçar isso. E quando você escuta isso, né, das pessoas que estão à frente, comandando, liderando, você tira os medos que você tem e que toda mulher tem, é normal. Mas você tira. Para mim, eu fui mãe muito cedo. Então, eu acho que eu tinha muito menos medo, porque eu tava... Imagine, a minha primeira que eu ganhei de presente quando eu casei, tinha 1 ano quando eu assumi. E aí, depois a Luana, eu tinha 24 anos, depois, enfim, foi indo. Então, com 24 anos, você tem muito menos medo, né? Eu fui mãe muito cedo. Tinha, obviamente, como vai ser o pós? Mas eu tinha tanta energia, eu tava, assim, vivendo um momento tão especial que eu não me preocupei muito. E, óbvio, trabalhei até o último momento, porque a minha saúde permitiu, entreguei todos os resultados até aquele momento e voltei com 2 forças a mais, porque tinha uma família para sustentar. E, de novo, eu tenho exemplos em casa, né? Então, tudo também é referência, tudo é exemplo. A minha mãe sempre trabalhou numa época em que a mulher não trabalhava. Minha mãe é professora e deu aula a vida inteira e equilibrou 2 filhas com o trabalho. E a minha avó foi a primeira turma da USP de Direito a se formar com mulheres. Que legal! Que inspiração, que Então, referência. assim, na turma da minha avó, em 70 deve ter sido, eu não sei exatamente, foram, sei lá, 72, 5 mulheres que se formaram na primeira turma que teve mulheres se formando em Direito nos anos 70. Então, eu cresci com uma avó que já quebrou a barreira estudando, se formando, né, numa USP, e depois uma mãe que também trabalhou a vida inteira e equilibrou os papéis e sempre mostrou que era capaz. Então, para mim foi, assim, referência, fez toda a diferença e, de novo, acreditar desde sempre que dava. Não, isso é muito legal. Você está falando do papel da liderança, né, em abrir, de ter esse entendimento, né, e talvez a gente esteja falando um pouco aqui de bolha, porque a gente trabalhou em empresas Sim. que são mais de vanguarda, empresas de tecnologia mais modernas e tal, e não é a realidade de todo mundo, mas eu já vi também mulheres sendo contratadas grávidas para ir trabalhar numa empresa, e assim, elas mesmas assim, não, mas eu tô grávida, eu vou sair de licença, como é que a gente vai fazer? E a empresa falando, não, mas eu tô apostando em você, eu sei que você é o talento que eu quero, e eu sei que isso vai me trazer resultado no longo prazo, né? E eu me lembro, assim, da alegria, né, dessa mulher, no caso, desse exemplo que eu tô dando, assim, e a lealdade, e a paixão que ela tinha pela empresa, por saber que ali ela podia ser quem ela era e ter a família que ela tinha sonhado, né, fazer a sua programação familiar ali, sem interromper a carreira. Mas eu acho que a Gabi tocou num aspecto que é importante, que são as medidas públicas também, né? Que é, em outros países, na Europa, por exemplo, a gente morou em Londres, a gente tem amigos até hoje que moram lá, em países nórdicos e tal, e o homem tem uma licença paternidade de 1 ano, às vezes, ou divide, né? Assim, a mulher pode tirar um ano e o homem 1 ano. Então, claro que você aproxima por mais que não seja completamente igual, mas você aproxima a decisão da empresa de pensar, não faz tanta diferença se eu contratar um homem ou uma mulher, porque os dois podem se ausentar, e de qualquer forma é importante, né, que a gente tenha crianças nascendo e que tudo isso é importante para a economia, enfim, para o país continuar gerando riqueza. Então tem esse entendimento mais amplo, né, e aí Isa, queria que você falasse um pouco sobre o relatório, o estudo que vocês lançaram recentemente, a Korn Ferry, sobre o que as mulheres buscam no ambiente de trabalho. Queria que você falasse um pouco sobre o que mais te chamou a atenção e o que você percebe que tem impulsionado as decisões das mulheres para entrar numa empresa, ou buscar um empregador, ou se associar a uma determinada empresa, ou até permanecer na empresa. Sim. Esse estudo é o 2º ano, né, que a gente faz. Ele tem um recorte global, a gente sempre desce, faz um recorte Brasil, e aí afunila um pouquinho para olhar a diferença de região, gênero. E quando a gente olha para mulheres, a gente tem um aspecto muito significativo que a flexibilidade sempre aparece. Para os homens, ela oscila um pouco mais. Então, acho que o homem, se ele tá meio confortável, a flexibilidade pode ser um ponto, senão não. Para as mulheres, isso é sempre mais relevante. Este ano, especificamente, a gente tem um tema, tanto para homens quanto para mulheres, de salário, remuneração e bônus, que subiu algumas casas por conta, né, gente, do cenário global econômico que a gente está vivendo, muito instável. Mas me chamou a atenção uma coisa curiosa, que é a diferença para mulheres de escolher e ficar.
quando a gente vai escolher, a gente tá olhando o salário em primeiro lugar, depois benefícios em segundo lugar, mais voltados a bem-estar, né, e saúde mental. Depois, avanço de carreira. Então, se eu tô escolhendo um trabalho, eu claramente não tem muita oportunidade de avanço de carreira pra mim, eu não Nem vou vou, né? ficar, eu vou sair daqui. Em quarto, oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento. Em quinto, segurança e estabilidade. Né? Acho que a gente busca isso porque a gente, enfim, tem os nossos sonhos e cada vez isso tá mais claro. Se você não tem segurança e estabilidade profissional, fica muito difícil você buscar aquilo. Mas quando a gente fica, a parte de segurança e estabilidade sobe muito, porque a gente já tá. Então, se eu vou considerar sair, peraí, eu tenho minha segurança aqui, então por que eu vou me mover? Sim. E aí a gente olha, porque a Tá tava falando, poxa, eu sou apaixonada por esse lugar, porque esse lugar me dá segurança, me dá estabilidade, impulsiona meus sonhos, né? Quando a Gabi falou, poxa, eu acho que as pessoas têm que ser felizes mesmo. Isso é um olhar muito genuíno da empatia feminina e a gente sabe que quando a gente tem mais mulheres na liderança, empresas com mais mulheres na liderança têm mais índices de felicidade e tem muito mais engajamento, produtividade, resultado. Então, isso é um ponto também. Então, isso é muito significativo para as mulheres. Se eu não tô me sentindo confortável aqui, eu não vou ficar aqui, né? E aí, quando a gente olha para os homens, eles ficam mais se eles estiverem insatisfeitos nesse ponto, porque tem um salário maior ou tem melhores benefícios. As mulheres não, elas saem. Então, isso é bem interessante, assim, de observar. E quando a gente olha para ficar, sobe um tópico que na procura não entra, que é o trabalho em si. Então, é o quão significativo é aquilo que eu estou Propósito, né? fazendo. E aí, não só... E quando a gente cruza essa informação com, enfim, outros estudos ou outros dados, a gente percebe como as mulheres têm facilidade, são muito boas em promover o propósito para o restante da organização. E isso é muito forte, gente, porque depois, quando a gente vai olhar para esses dados nas gerações mais novas, o trabalho em si vai lá para cima. Então, se para eles não tem significado, eles não ficam. Sim. Então, Isso é realidade, né? O jovem troca muito mais facilmente, com menos apego Bem menos do que a apego, nossa né? geração, Ah. porque é isso. Propósito para Propósito. eles faz toda a diferença. Porque totalmente. quando a gente tá falando de uma população, e aí, de novo, né, a gente tá falando de um recorte, mas quando a gente tá falando de uma população que tem as necessidades básicas, atendidas, Supridas, são pessoas é. que estão passando Sim. necessidade, né, ou não tem moradia, enfim, coisas básicas que todo mundo deveria ter acesso, mas a gente sabe que não tem, o propósito começa a entrar na conta, né? Então, não quero ficar aqui só o dia inteiro fazendo uma coisa que não tá alinhada com os meus valores, e é isso que a gente vê as gerações mais jovens questionando muito, e pelo que você tá falando, as mulheres são grandes facilitadoras da criação desse entendimento de alinhar os seus valores aos valores da empresa e o seu Totalmente. propósito E também. assim, quando a gente olha para essa amostra, claro, tem diferenças sociais, mas a gente tá falando realmente de uma amostra massiva. Então, você tem desde analistas de empresas que a gente considera aí a partir de 500 funcionários. Então, você tem desde analistas até CEOs respondendo essa pesquisa. Então, você vê que independente, né, de ser uma coisa massiva, tem gente ali que pode estar vindo das mais diferentes origens, que está entrando numa empresa para trabalhar. O trabalho em si ainda é um tópico que vai lá para cima quando a gente olha para público feminino e para gerações mais novas. Então, eles estão se importando com isso, né? Eu acho isso muito significativo, porque sim, eu acredito que como mulheres a gente precisa fazer esse papel de abrir portas. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade, né? É um legado que a gente precisa carregar. Você sabe que vocês falaram uma coisa que a mulher, ela tem um papel dentro da empresa e a gente acaba trabalhando de uma forma um pouco diferente por a gente ter mais empatia, né? Do que, no geral, assim, na média, né? Do que o homem. Mas, ao mesmo tempo, isso também leva a mulher a ser enxergada como frágil, como delicada, talvez não tão forte, talvez não tão competente, porque ela tem esse outro lado. O que é um mito, né? Queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês acham disso e como que a gente desconstrói esse mito. Bom, acho que hoje em dia, graças a Deus, né? Eu estava até, antes de chegar aqui, batendo um papo com algumas pessoas. Diversidade é um tema recente, né? A gente, 20 anos atrás, não se falava em diversidade. A gente queria as pessoas que executassem, fossem daquele perfil e tal. E o mundo evoluiu para a gente hoje, diversidade ser core dentro de qualquer empresa. E isso já traz, né, uma grande diferença que é
você liderar, liderança situacional, né? Você liderar pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, com perfis diferentes, com aspirações diferentes. E isso abre uma grande janela de oportunidade para que a gente possa ser muito mais vulnerável, para que a gente possa dividir genuinamente quem a gente é, o que a gente pensa, o que dói, o que não dói. Então, acho que os grandes líderes hoje em dia, eles têm essa vulnerabilidade muito compartilhada. Porque a gente está construindo junto, ninguém faz nada sozinho, somos pessoas diferentes nessa mesa, né? Você é de um jeito, eu sou de outro, a Isa de outro, a Tá de outro. Como é que a gente se complementa? Como é que o meu ponto cego é alimentado pelo seu conhecimento? Então, acho que a gente aprendeu que ser vulnerável é uma fortaleza. E com isso, as pessoas se abrem muito mais, elas demonstram muito mais dentro das organizações, independente do cargo. Eu acho que isso virou um grande ponto de mudança importante. Por que eu vou ter medo de falar? Por que eu vou ter medo de dividir quem eu sou? Os meus medos. Eu, quando estava no TikTok, eu cuidava de Brasil, né, para toda a operação de negócios da empresa, e aí eles me convidaram para assumir a América Latina. E na época eu falei, caramba, e olha que eu sou super confiante. Falei, como é que eu vou fazer isso? Era pandemia, línguas diferentes, culturas diferentes, né? E eu chamei meu time e falei, não sei se eu consigo, né? Pandemia, tinha que fazer tudo online, abrir operação em outras regiões, tal. Eu fui super vulnerável, tanto para o meu chefe quanto para o meu time. E o meu chefe foi maravilhoso na época, ele falou, a gente vai te dar todos os recursos e vai te apoiar em cada pedacinho. E o meu time falou a mesma coisa, vai que a gente toca aqui. Então eu fui super vulnerável, as pessoas sabiam que eu não sei se eu tenho todos os recursos internos que eu preciso para isso. Todo mundo sabia e todo mundo falou, vai embora. A gente te apoia e te ajuda e a gente vai dando os recursos. Então, isso também traz as pessoas para o seu lado, coloca as pessoas como seus cúmplices de algo que você precisa fazer ou está construindo. E isso dentro de casa, a mesma coisa. Enfim, com as minhas filhas, o tempo todo. Como você não sabe, mãe? Não sei. Não sei, porque é outro momento, é outra geração, é outra realidade. Não, mas você já estudou isso. Mas era outra época. Então, eu não preciso ter todas as respostas, né? Eu não preciso saber tudo. E eu nem tenho todas as respostas e eu nem sei tudo. Então, mostrar isso faz com que a pessoa tenha muito mais empatia e se coloque muito mais no seu lugar. E eu acho que isso constrói relações mais verdadeiras. O Gabi, você está contando essa história e eu estou me lembrando de uma época quando a gente ainda trabalhava juntas, que você virou líder do time que você estava. E que você sofreu uma certa resistência no começo, porque outras pessoas achavam que elas mereciam mais estar naquele lugar do que você, ou que você era muito nova, ou que você era isso, que você era mulher, que você era mãe, enfim, não sei o que passava na cabeça das pessoas, mas fato é que existiu uma certa resistência. E passando um tempo pra frente, quando você saiu da empresa e deixou essa equipe, eu me lembro das pessoas chorando porque você estava indo embora, inclusive as mesmas pessoas que tinham oferecido essa resistência. Eu vou arriscar dizer, e aí você fala se faz sentido ou não, mas que essa humanidade, né, que você traz para suas relações e que fica muito visível aqui no que você está descrevendo também, constrói essas relações que fazem com que as pessoas queiram estar ali junto, né, com você e acreditem em você, mesmo que de cara, assim, não tenho certeza se ela tem todas as habilidades para ser a minha líder, mas de repente se apaixonam pelo seu estilo. Como é que essa inteireza, né, essa ser mulher inteira, né, sem abrir mão dos seus pedaços, também contribui para criar esses vínculos? Acho que a gente falou bastante, né, de inteligência emocional, de empatia. Isso é da mulher. A gente tem essa empatia e essa inteligência emocional naturalmente dentro da gente. Então, acho que isso já abre uma porta diferente. Nesse momento, eu estava inclusive hoje falando sobre isso, contando esse caso, eu sofri muito. Porque é difícil você sair de par para virar chefe. Tem muita resistência. Não só resistência, as pessoas tentam te boicotar, né? Porque, não, você não merece estar lá, você não é capaz de estar lá. E acho que a primeira coisa que eu fiz e que eu faço até hoje é humildade. De fato, talvez eu não seja a melhor pessoa para estar aqui, mas me foi dada a oportunidade. Então, como juntos podemos construir? Sou eu, né? Você pode não estar feliz, talvez eu não tenha tudo que você esperaria, mas essa é a realidade. Então, como é que a gente se ajuda? Aonde eu posso te ajudar e aonde você pode me ajudar? Então, eu acho que quando isso aconteceu, eu fui muito honesta, muito transparente em dizer, sim, talvez não seja a melhor pessoa, mas é o que temos. Como é que a gente trabalha juntos? Então, essa abertura e essa honestidade, acho que ajuda a começar a construir uma relação.
Depois é o quanto você consegue facilitar para outra pessoa. Eu acho que eu tentei, talvez eu não seja melhor, mas como eu te ajudo? Então, o que você quer para frente? O que você está buscando? E quando você entende o papel, né, e lidera cada um de maneira diferente e vai ajudando nos passos de cada um, as pessoas começam a te enxergar de maneira diferente. Então, nesse momento na Microsoft, foi um baita aprendizado. Eu vinha de uma cultura, eu fui Ambev muitos anos, e eu vinha de uma cultura muito de execução, de drive, de resultado, para uma empresa que o equilíbrio, né, business e pessoas era bem Maior. mais forte do que o business, né? Estamos falando de 20 anos atrás. E eu tive que fazer uma adaptação no meu estilo de profissional, de pessoa, de gestão muito grande. Até de valores, e que foi fundamental para a minha carreira como um todo, né? Como equilibrar esses dois papéis, até porque acabamos de falar de diversidade entrou na metade dessa jornada. Até então não existia essa existia, palavra. Nem falava sobre Também. isso, né? Então, acho que assim, é um pouco, de humildade. De fato, eu não sei muitas das coisas, eu vou ter que aprender, talvez você saiba como você me ensina. Honestidade de dizer, ok, né? Talvez não fosse a melhor pessoa, mas é o que temos. E como é que a gente faz junto? Então, quando você traz as pessoas para, de fato, vamos fazer junto e eu vou te ajudar onde for importante, você começa a virar o jogo. E aí, esse equilíbrio entre people e business, que é fundamental. E humaniza a relação, né? Porque sai dessa coisa de, ela é a chefe que eu não queria ter, né? Essa pessoa que tá aí sentada nessa cadeira, que eu nem me importo, ela é a Gabriela, eu sou fulano, como é que a gente juntos E vai acho que você construir tá algo junto no negócio, né? Eu sou uma pessoa muito hands-on. Eu literalmente tô no dia a dia, eu opero. Independente do desafio, eu vou junto. Então, jogar junto, né? E Mostra mostrar pra valor, né? pessoa. Confiança, né? Gera Cria esse confiança, você laço. mostra seu valor. A pessoa sabe que ela pode contar com você, que ela não tá remando sozinha. Meta tal. Não, eu tô junto na meta tal, não é dando a meta, é caminhando junto para a meta. E aí, acho que você vai no dia a dia mostrando tudo isso e vai conquistando as pessoas. Essa liderança hierárquica nem tem espaço mais, né, gente? Assim, os líderes que ainda fazem isso estão perdendo as pessoas, perdendo o time, porque, primeiro que não tem espaço, os times estão cada Deixando vez dinheiro na mais mesa, né, Isa, enxutos também. também, porque Tem menos layers você hoje, né? precisa colocar a mão na massa, e o que a gente vê muito é que se você não faz isso, você não é respeitado. Então, isso é muito complicado, né? Esses líderes que ainda ficam nessas cadeiras, porque o time vai parando de trabalhar com ele. Quando você cria conexão emocional, eu acho que eu sou muito entusiasta também disso, muda tudo. Muda tudo, né? Acho que você trabalha com verdade, você trabalha porque, gente, nós somos relacionais e nós somos latinos. Então, muitas vezes você faz sim pelo business, mas você faz Pela porque, relação. cara, Gabi, eu gosto muito de você. Acredito em vamos você. junto, vamos embora. Vou te ajudar aqui, vamos te dar a mão e vamos fazer. E a gente é assim. E tudo bem. É o que dá certo na nossa cultura, né? Quanto mais rápido a gente entender isso e usar a nosso favor, melhor pra gente Total. enquanto indivíduos, profissionais e pro negócio, né? Exatamente. Eu acho que até inclusive no começo, assim, principalmente na KF, a gente tava conversando no início, foi um ambiente muito novo pra mim entrar em consultoria, né? Um ambiente muito formal. E a gente tem um ambiente muito multigeracional e muito matricial. Então, eu tenho minha chefe que fica nos Estados Unidos, tem uma idade mais próxima à minha, mas meu chefe, assim, que eu respondo mesmo, eu brinco que é o meu chefe que paga meu salário, que é o presidente da América Latina, ele tem 72 anos, gente. Então, assim, como você navega? E eu sempre fui muito amorosa e muito aberta, e eu abraço as pessoas, e eu falei, bom, é assim que eu sei construir meu caminho. Porque os meus resultados, eles vão falar por si só. Mas eu construo a minha carreira dessa forma. Eu sempre fui assim. Eu não vou perder a minha autenticidade para caber num lugar. Com certeza. Mesmo que ele seja muito formal. E foi muito, assim, curioso, porque com o tempo as pessoas foram se abrindo. E aí, recentemente, eu ouvi do presidente do Brasil assim, Isa, você mudou muita coisa aqui, sem querer. E eu acho que é possível, porque eu acho que a gente trabalha mais feliz. E a autenticidade é tudo. É tudo. Passa para todo mundo, seja dentro da empresa, seja com os parceiros de negócio, com os clientes, enfim, dentro de casa. A autenticidade, para mim, é a palavra. Tem que ser autêntico, senão você não cria a confiança. E é isso, acho que eu venho de uma cultura diferente, eu sempre falo, o latino é diferente e a relação é importante para o latino, porque tem uma coisa de construção de confiança
que, não dá pra pôr no preço ou na Não equação dá. aqui. É isso A aí. confiança que a gente tem na troca do olhar, né, na troca das conversas, enfim, no aperto de mão do latino é diferente. A gente não é transacional aqui. A gente tem a coisa da relação que faz diferença. Sim. E é uma coisa que contagia, né? É uma coisa que É. passa mesmo principalmente da liderança para as pessoas que estão ali dentro dos times. Meninas, muito legal ter vocês aqui. Antes de terminar, a gente tem um quadro em todos os episódios que a gente fez agora da primeira temporada, e agora a gente tá repetindo aqui nessa temporada ao vivo em estúdio, que é Quando a Felicidade Não Dá Trabalho. Quer dizer, quais são aqueles momentos, assim, em que pra vocês a felicidade simplesmente veio e não deu trabalho nenhum? Nossa, gente, eu tenho vários, assim, eu sou Eu uma também pessoa tenho muito vários. feliz, eu acho. Eu amo viver, eu acho que eu sou um pouco essa pessoa. Mas hoje, especificamente na minha vida, eu, enfim, comentei no começo, eu fui bailarina, dancei muitos anos, eu dancei por 15, 16 anos da minha vida, depois eu parei 13 e eu voltei ano passado. Olha. E acho que foi uma volta. Primeiro, eu acho que a gente se cura muito, né? Porque eu não sei quem fez balé, mas, gente, o processo do balé é um processo doloroso quando você é adolescente, né? Mas eu acho que hoje, assim, pra mim, quando eu tô escutando a música, eu tô de sapatilha e eu tô na barra e não existe mais nada ao meu entorno, me vem um senso de preenchimento, assim, muito grande. Eu acho que isso me alimenta mesmo, assim, legal. pra tudo. E quando eu tô com as minhas amigas. Eu, enfim, venho passando coisas aí na minha vida que eu acho que se eu não tivesse uma rede de suporte feminina e sim, me sentir acolhida, assim, putz, quando eu tô com elas, assim, gente, o mundo pode acabar agora, tá tudo Tá bem, tudo eu tô bem. ótima aqui, feliz. Acho que são esses dois. Ó, é difícil responder essa pergunta, porque eu também diria que eu tenho um monte. Que Ó, meia hora fazendo a meia lista hora só toda. falando disso. Porque primeiro que eu acho que assim, eu vim pra ser feliz. Também. E eu não abro mão disso em qualquer instância. Então, quando isso não tá acontecendo, é hora de mexer aonde for, em qualquer quadrante da vida. É uma só, eu quero ser 100% feliz. Todo mundo fala, mas não existe. Bom, mas eu vou buscar. Então, eu sou assim, essa é a minha essência. Obviamente, onde eu estiver com as minhas filhas, seja dentro de casa, num filme, na cama, viajando, acho que minhas filhas são o maior presente que eu ganhei na minha vida, minhas 4 filhas, e minha maior alegria, certamente é o meu papel principal. Meus cachorros, hoje de manhã vocês perguntaram isso agora, e eu acordei, eu fiquei viajando, cheguei ontem, e eles dormem na cama comigo. E o meu momento preferido é acordar e ficar 5 minutos brincando com eles. É uma felicidade tão assim pura, Genuína, porque o né? cachorro te ama sem nada em troca. E hoje eu acordei e eu agradeci. Eu com o meu cachorro e com a minha cachorra na cama, as crianças já tinham saído e tal, e eles ali, assim, é tão puro, é tão verdadeiro. Obviamente viajar, né, e viajar pode ser com minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, minhas sobrinhas, os amigos, né, então viajar pra mim, praia com sol e ler. Aí eu tenho um Ai, pouco que de delícia. tudo, mas óbvio, se eu tiver que escolher um, são minhas filhas, certamente. Não, mas ó, é muito difícil essa pergunta. Já tô chateada Muito. que eu esqueci da cachorra agora. Coitada, vou Inclui ela aí, Vou Rafael. chorar, Ai, meu né, Deus. Cacau? Volta, Não, mas volta. Isa, sabe o que que é? Edita o vídeo, gente. Gente, é que sabe o que que é? É que hoje, a hora que eu acordei e meu cachorro, né, ele tava em cima da cama junto com a outra, e ele vem, ele se estica todo e eu fico fazendo carinho e ele pede mais. Eu falei, meu Deus, olha isso, é tão simples e entrega tanto que você fala um momento puro de felicidade com o seu cachorro que te ama acima de tudo Isa, e sem nada. a gente promete, tá? Que na edição a gente deixa uma versão pra sua gente, cachorra, assim, que Sofia, ela eu te tá. amo. Tadinha. Gente, vocês são muito maravilhosos. Essa conversa poderia render aqui dias e dias, porque vocês são pessoas e profissionais muito inspiradoras. Eu quero agradecer muito por vocês terem topado escrever essa história com a gente, inspirar outras pessoas a também acreditarem no seu potencial, a preencherem, ocuparem os seus espaços e que a gente possa continuar juntas, inspirando outros líderes, outras empresas, outros profissionais a também buscarem felicidade nos seus trabalhos, incluindo a diversidade e as mulheres também. Eu quero convidar vocês para seguirem as meninas, a gente vai deixar aqui os links delas na descrição. Seguirem a gente também no YouTube, no Spotify, no Instagram. Mandem suas perguntas, seus comentários. Eu espero que vocês estejam aproveitando essa série especial sobre felicidade no trabalho tanto quanto a gente. E a gente se vê, então, no nosso próximo episódio. Obrigada mais uma vez.
E até a Obrigada, próxima. meninas. Obrigada, Fê, Obrigada. tá? Prazer enorme estar aqui com vocês e do lado da Isa falando de coisas tão gostosas, né? E que a gente inspire mais e mais mulheres. É isso. Obrigada, gente. É uma honra estar aqui mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Até o próximo episódio, Até, pessoal. pessoal.